Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais uma rica oportunidade juntos aqui no canal, para mais aí um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição do próximo domingo, a de número 9, baseada no capítulo 17 e 18 do Evangelho de Lucas, que nós estamos estudando, que traz como título Perdão, Gratidão, Vigilância e Oração. Será uma grande lição, uma lição muito prática, de temas recorrentes entre nós, temas muito práticos do dia a dia e que representam bastante para a vida cristã em todos os sentidos. Fique conosco até o final desse vídeo, você vai ser profundamente alcançado, enriquecidos, vocês serão com essa mensagem aqui da lição de número 9. Vamos então ao nosso resumo. Os objetivos da lição: evitar os escândalos e polêmicas, praticar a conciliação e a moderação, perdoar como fomos perdoados por Deus. Esses são os objetivos da lição. No final da reflexão, você vai perceber esses princípios aí sendo defendidos. Texto áureo está em Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. A verdade prática diz o seguinte: gratidão, perdão, humildade, vigilância e vida de oração são ingredientes essenciais ao viver cristão. De fato, quando você medita nesses valores, nesses princípios bíblicos e espirituais, você vai perceber que, colocados em prática, eles são de grande valia e significado na vida, na jornada, na trajetória de qualquer um cristão nesta terra. A lição está dividida em 3 tópicos, como de rotina, não é? E o primeiro, perdão e gratidão. Perdão e gratidão. E o primeiro item do primeiro tópico aqui diz o seguinte: quantas vezes se deve perdoar? O perdão, ele é algo que tem muito significado na nossa vida, na vida cristã de uma maneira geral, no dia a dia. E isso é muito importante, tendo em vista que nós somos seres humanos e nos relacionamos com pessoas de carne e osso, pessoas falhas, falíveis, carentes, não é? E por aí vai. Então, em virtude dessa natureza humana que nós temos, o perdão se fará necessário aqui e ali. Que você vai ouvir coisas, afrontas e uma série de coisas que poderão partir de outras pessoas em relação a você, que vão lhe trazer incômodos, dolorosos incômodos. Então, isso acontece em todo lugar onde você estiver, no seio da família, na escola, nas academias, não é? De ensino, no trabalho, nas empresas, pequena, média e grande, e inclusive no meio cristão, na comunidade religiosa, pode ocorrer situações que vão necessitar do exercício do perdão. Por que isso tudo? Porque não importa onde você esteja, você é homem, você é mulher, você é gente, você é de carne e osso, você é falível, você é humano e, portanto, vai ter dificuldades, vai dizer o que não devia,
vai ouvir o que não queria e uma série de coisas mais. Tudo isso vai gerar desconforto e o perdão é o elemento sarador de todas essas turbulências. É a conciliação, tirar por menos, não levar em consideração e por aí vai. Mas o texto trazido pela lição, ele fala do perdão e através de uma interrogação. Quantas vezes se deve perdoar? Dizem que era praxe na cultura judaica se falar em perdoar uma pessoa 3 vezes ao dia. Baseado nisso, nesse contexto, Pedro pergunta quantas vezes se deve perdoar? 7, ou seja, ele fez uma elevação. Sendo 7 o número da perfeição, ele esticou o elástico do perdão. E Jesus, ouvindo a consideração do apóstolo, ele vai mais à frente. Ele diz 7 não, 70 vezes 7. Ou 77, conforme a tradução que você tenha, né? Mas tudo tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Jesus fala em 70 vezes 7, e qual é o sentido geral dessa expressão? 70 vezes 7 ou 77? Qual seria o sentido? O sentido é que nós devemos alimentar no coração o sentimento de perdoar quantas vezes for necessário. Inúmeras vezes. Não há limite para o perdão. Perdão não deve ter fronteira, limite. Esse é o sentido da expressão usada por Jesus. E Jesus foi um grande incentivador do perdão. E ele viveu isso, praticou isso, quando tentaram cobrar dele justiça em forma de apedrejamento, por exemplo. Ele sempre enveredou pelo lado de olhar a fragilidade humana e perceber que na fragilidade o perdão é curador, quando a pessoa também quer, não é? Isso é um exercício, porque perdoar é algo que é contra a natureza humana. O normal, entre aspas, né, entre os humanos é o que? É a revanche. Você vai à forra, você dá o troco, é sempre isso. Então o perdão, ele vem na contramão desse comportamento. E muita coisa se poderia falar sobre perdão, mas o fundamento da lição é esse aí, ilimitadamente. E apenas para fechar aqui, o perdão, muitas das vezes ele é mal compreendido, porque as pessoas entendem, muitos entendem que quando você perdoa, você está beneficiando o agressor. Mas quando você para refletir sobre o efeito do perdão, é o contrário. O perdão, ele não beneficia o agressor, ele beneficia muito mais o agredido, a vítima. Por quê? Porque todas as vezes que você é machucado, isso gera em você feridas, mágoas, ressentimentos. E se você alimentar isso ao longo do tempo, isso vai promover uma série de desassossegos, inclusive doenças físicas e emocionais, ou seja, só prejuízo. Além da ofensa que você já sofreu, além da humilhação pela qual você passou, ainda fica a frutificação, vamos dizer assim, desse sentimento. Então você precisa se livrar dele. E quando você se livra dele, você volta a ter um outro padrão de vida. E o caminho, o viés para fugir desse saco de amargura que muitos de nós carregamos nos ombros é o perdão. Tudo na vida, às vezes, deixa marcas, deixa feridas, e a gente precisa exercitar o perdão, inclusive no campo pastoral, ministerial. Chame um pastor que tem décadas de trabalho pastoral e pergunte para ele
algumas situações que ele viveu com pessoas, né, a quem ele ajudou, a quem ele cooperou, com quem ele contribuiu, e lá na frente problemas de relacionamento e sentimentos diversos que terminaram caminhando para mágoa, para ressentimento, para revolta e para todo tipo de coisa nesse pacote, não é? Mas o perdão é curador, o coração tem que estar aberto, é nesse sentido. Frise bem isso para a sua classe, para a igreja, que você e a igreja e todos serão abençoados, tá certo? Indo à frente, o segundo item, a cura de 10 leprosos, né? Porque o tópico aqui, ele está falando de perdão e gratidão. O perdão já foi dito, agora vamos para a gratidão, e o comentarista ele traz a gratidão aqui na forma de contando a história da cura de 10 leprosos. Em determinado momento, Jesus faz um milagre curando 10 leprosos. E desses 10 leprosos, né, apenas um volta para agradecer. Então a gente pode dizer que, biblicamente, 90% das pessoas são ingratas. E a ingratidão, ela pode acontecer no sentido vertical, ingratidão para com Deus, que tem sido um Pai tão amoroso, tão bondoso conosco, não é? E gratidão no sentido horizontal, ou seja, nas relações interpessoais, no convívio com gente, em tudo que é lugar, como já foi citado aqui. A ingratidão, ela pode acontecer no seio familiar, o que mais tem. Ingratidão, principalmente de filho em relação aos seus pais, e por aí vai, não é? Então a ingratidão, ela está presente fortemente, é algo realmente muito negativo, mas precisa ser refletido, né? Então, dos 10 que foram curados, apenas um voltou. E na sequência, no terceiro item, ele fala sobre a raridade da gratidão, né? Da gratidão. E aqui ele vai um pouquinho mais à frente, né? Ele fala dos 10 leprosos. Desses 10 leprosos, 9 eram judeus. E um era o quê? Um samaritano, não é? E ele, apenas esse samaritano, volta para agradecer. E qual é a grande lição aqui que você tem que focar quando você ministrar a palavra, né? A revista? O que você tem que focar aqui é que a grande lição aqui, em referência à gratidão, por que o samaritano voltou para agradecer e os 9 judeus não? Isso tem relação com o quê? Isso tem relação com um sentimento que a gente tem. Eles tiveram e isso reflete em nós também. Às vezes a gente pensa que a gente recebe uma bênção de Deus por merecimento. A gente acha que a gente merece alguma coisa. Muitos são os motivos que nos levam a pensar assim. Porque a gente dá dízimo, porque a gente dá oferta, porque a gente ajuda o pobre, a gente ajuda as pessoas mais necessitadas, a gente pratica uma série de coisas que são coisas boas, e por isso a gente acha que a gente merece alguma coisa da parte de Deus. É a questão meritória. Está entendendo? Então, os judeus, como eles eram assim religiosos, apesar de leprosos, eles poderiam ter alimentado esse sentimento meritório. Não, fomos curados, né? Porque nós merecíamos ser curados, quem sabe. Já o samaritano, não, ele se achava indigno, era maltratado, ele era mal visto, ele era ridicularizado pela comunidade judaica, né? E por esse motivo ele já era considerado lá embaixo. E ele reconhece o seu pecado, a sua incapacidade, ele reconhece que ele recebeu aquele milagre por uma pura
graciosidade divina. Então, movido por esse sentimento de agradecimento, gratidão, ele regressa para dizer muito obrigado àquele que tinha lhe curado, no caso Jesus de Nazaré. Essa é a diferença que deve ser focada. O segundo tópico da lição fala sobre vigilância, né? Vigilância. O item 1, o aspecto do reino. Não vem o reino de Deus com visível aparência, né? E o comentarista da lição aqui, que as pessoas estavam perguntando, né? Como é que vem o reino, como é que isso vai acontecer? Essa curiosidade que as pessoas têm com relação ao Apocalipse, a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. A escatologia é a parte da teologia sistemática que estuda os últimos acontecimentos proféticos previstos principalmente aí em Daniel, Apocalipse. Então, só que tem muitos assuntos, são vários pensamentos, várias teses, né? E muitas pessoas se embriagam para querer saber sinal disso, aquilo, como é que vai ser, se vai ser aqui, se vai ser ali. E Jesus, quando inquirido pelos seus discípulos sobre isso, ele parece desviar a atenção deles dessas questões e pedindo para focar em questões mais importantes. Então, o comentarista aqui, ele traz o seguinte, olha, duas coisas. O reino de Deus o reino de Deus está dentro de nós. Essa é a parte mais importante do reino de Deus. Nós, cristãos, igreja, esse povo misto no sentido de que é formado por pessoas de todas as etnias, judeus, gregos e gentios, todo mundo unido na cruz de Cristo, forma o povo de Deus, que é a igreja. E essa igreja que somos nós, o corpo místico de Cristo, nós somos representantes legítimos do reino de Deus aqui na terra. Mas esse reino, como diz o comentarista aqui, ele está onde? De maneira mais forte em nós, está dentro de nós. Então a igreja, ela prova ao mundo que ela é integrante do reino de Deus pela sua forma de vida, pelos seus frutos, pelo amor, pelo perdão, pela gratidão, por esses valores aí espirituais. É isso que é a prova de que alguém integra o reino de Deus e não apenas uma comunidade religiosa. E na sequência ele diz: o reino de Deus está também entre nós. É uma realidade espiritual invisível que já chegou, mas que não está pleno ainda. Entendeu? Então o reino de Deus já chegou entre nós. Ele está em nós no momento que nós somos alcançados pela graça salvadora, e ele está entre nós no sentido de que as coisas previstas na palavra, na profecia, que se cumpririam nos últimos dias, estão aí em pleno curso. Mas ainda não é pleno, porque muita coisa ainda pode acontecer. Jesus vai voltar. Isso aqui tudo tem referência com a vinda de Cristo, mas muita coisa pode acontecer ainda, porque a gente não sabe mensurar o que já se cumpriu, o que não se cumpriu ainda, e no nosso entendimento ele é muito básico sobre isso, né? Muito básico. Às vezes as pessoas querem falar muita coisa sobre isso e terminam fazendo viagens imaginárias que padecem de fundamentação bíblica principalmente. Na sequência, ele fala sobre expectativas erradas. Um dia Jesus vai se manifestar e todo mundo saberá. As falsas profecias sobre o retorno de Cristo estão por aí. Então, não devemos criar, expectativas errôneas, equivocadas. O crente, acima de tudo, ele tem que ter o sentimento. E qual sentimento? O sentimento e a esperança de que Jesus vai voltar. Nós temos essa convicção. Por quê? Porque ele prometeu. Ele disse que ia voltar. E nós cremos piamente na palavra do Messias. Ele vai voltar para buscar
a sua igreja. Agora, esse negócio de ficar discutindo pormenores, entendeu? Sobre esses eventos futuros, escatológicos, né? Isso não traz muita edificação, porque surgem muitas dúvidas. E isso não é a coisa mais importante. O foco, o fundamental, o ideal, o suficiente é que você tenha a esperança da vinda de Jesus. A esperança de que Jesus vai voltar, ela deve fazer parte da nossa vida como peregrinos aqui. Isso está expresso na Bíblia em vários momentos, inclusive no momento da ceia. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, o que acontece? Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olha que coisa interessante. Sempre a vinda de Jesus entrando, fazendo parte de todo esse processo de relacionamento entre a igreja e Jesus de Nazaré, o nosso grande Deus. Isso é muito maravilhoso. Na sequência, o terceiro item fala sobre os dias de Noé e os dias de Ló. Entendeu? E essa expressão, os dias de Noé, principalmente, né? Aqui também fala sobre os dias de Ló, isso tem um significado. O que o professor aqui tem que aproveitar para enfatizar a igreja e a classe? Quando se fala dos dias de Noé, você tem que enfatizar que nos últimos tempos, quando Jesus se manifestar para buscar a sua igreja, isso vai acontecer mais ou menos como ocorreu lá atrás, principalmente nos dias de Noé. Com relação ao dia de Noé, qual é a palavra que predomina aí? Indiferença. O povo da geração de Noé estava o quê? Indiferente. Zombeteiros. Você imagina um homem como Noé construindo uma arca e levou anos para fazer aquilo. A gente imagina que as pessoas até zombavam dele. Olha aquele maluco ali fazendo uma arca que ele falou que vai acontecer um dilúvio. Nem está chovendo. Imagine o tanto de água que vai precisar para inundar esta terra. Coisa desse tipo. Menosprezo total e indiferença à anunciação do reino. Você acha que existe alguma coisa diferente no nosso mundo hoje, dentro desse aspecto? Claro que não. A história se repete, a mesma coisa. O que predomina no mundo de hoje em relação ao reino de Deus? Indiferença. Indiferença, parece que isso não tem sentido nenhum para muita gente, e tem muitos cristãos sentados em bancos de igrejas por aí afora, que parece que não estão assim muito entusiasmados nesse sentido. Acham que a vida é por aqui mesmo, mas nós somos peregrinos e o nosso lugar não é aqui. E os dias de Noé, que é aqui manifesta a indiferença, deve servir como alerta para nós hoje. Esse turbilhão de coisa que a gente vive, nessa correria de tantas coisas, a gente entender que há necessidade de espaço para Deus, para a vida com Deus, para o relacionamento com Deus, porque peregrinos somos e aqui não é o nosso lugar. Você está entendendo? E a outra coisa, no caso dos dias de Ló, principalmente, tem relação, tanto Noé como Ló, tem relação com o quê? Com indiferença e com a disposição de atender um chamado. Noé atendeu o chamado de Deus, ele pregou e Deus anunciou para ele anunciou para o povo a mensagem. Não foi ouvido, mas ele fez a sua parte. E Ló, da mesma forma, ele atendeu um pedido, uma certa resistência, mas ele atendeu um pedido de fugir de Sodoma, do lugar da destruição. E hoje a igreja prega o evangelho, anunciamos a palavra e muitos ainda estão ainda indiferentes e sem essa motivação para fugir da cidade da destruição, para caminhar para a cidade do grande Deus, do grande Rei.
Mas a igreja tem que continuar cumprindo essa obra missionária. E para finalizar, o terceiro tópico fala sobre oração, né? Um tema já discutido em lições anteriores e que volta aqui, né, para reforçar para todos nós. E para falar de oração, o comentarista aqui, ele usa aqui 3 itens. O primeiro falando de uma viúva. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Isso aqui é muito conhecido nas Escrituras, né? A viúva era uma mulher que tinha uma causa e tinha um juiz lá, meio assim grosso, cheio de si, não é? Que não estava disposto a julgar a causa daquela viúva. E ela insistiu muito com ele, até que um dia ele decidiu julgar a causa dela por essa insistência. Então isso é uma alusão à qualidade da oração que nós mandamos daqui lá para cima. A gente nota orações de cristãos hoje, uma oração completamente desinteressada, fria, uma oração sem ânimo nenhum. A viúva que ela dá um exemplo para oração insistente. Oração não são palavras apenas, é guerra, é postura de alguém que entra na presença de Deus em busca de resposta. E essa oração tem que ser veemente e impetuosa, como o barulho do dia de Pentecostes. Glórias ao Senhor. E no segundo item, ele fala sobre a oração do fariseu e do publicano. O fariseu, como já foi dito em lições anteriores, era aquele grupo religioso e partido político que integrava a comunidade judaica. Eram pessoas importantes. E eles sempre se consideravam mais santos do que os outros e melhores do que os outros. O publicano era um cobrador de impostos. Naquela época, a Palestina estava sob o domínio romano. E essas pessoas trabalhavam para o governo romano, na coleta de impostos. É o exemplo desse aqui, Zaqueu também, aquele ladrão lá de Jericó, era também um publicano. Então essas pessoas eram menosprezadas. E aqui o evangelista Lucas, ele relata a oração do fariseu e do publicano. Orações que aconteceram no mesmo lugar. O fariseu chega e ora, e a oração do fariseu era sempre enaltecendo as suas qualidades, os seus dotes, os seus princípios de justiça, de fidelidade, de dedicação religiosa, e por aí vai. Já o publicano, não. Ele se humilhou diante do Senhor. E o sentimento aqui do fariseu e do publicano parecem ser o mesmo sentimento que pairou lá nos 10 judeus, não é? Leprosos que não voltaram e o samaritano que voltou. O sentimento é o mesmo. Qual é? A meritocracia. Aquele fariseu, lá os judeus pensavam que foi por merecimento. E achavam, poderia ser, é uma suposição que a gente está fazendo aqui, mas aqui o fariseu expressamente demonstra isso. Ele achava que ele tinha esse privilégio, ele merecia essa atenção a mais, e o publicano não, por ser uma pessoa que na visão do fariseu significava menos. É o mesmo sentido. E quando a gente entra diante de Deus, tem que entrar com o coração aberto, humilde. Não sei se você já ouviu uma expressão muito bonita, a expressão assim, alguém escreveu, fazendo uma palestra, se despedindo, ele escreveu o seguinte: com a alma genuflexa diante do altar do Supremo Pastor, lhe ofereço a oblata de gratidão pelos seus múltiplos e imerecíveis favores. Olha que coisa maravilhosa. Com a alma genuflexa. Eu vou explicar para você o que é uma alma genuflexa. Na Assembleia de Deus, os cristãos mais antigos devem
perceber melhor do que eu estou falando. Nos nossos templos, tinha assim na frente do púlpito aquela construção assim de madeira, né? E tinha aí uma almofada que corria de fora a fora, que as pessoas se ajoelhavam ali quando iam aceitar a Cristo como Salvador. O nome daquilo ali é genuflexório. É daí que nasce a expressão alma genuflexa, ou seja, uma alma rendida. Essa tem que ser a forma com que nós adentramos em oração diante de Deus. Como o publicano fez: Senhor, eu sou um pecador, não mereço, eu sei das minhas dificuldades, ouve, eu até não tenho nem autoridade para dizer nada, seria mais ou menos assim. Já o fariseu não, o fariseu ele se achava um querubim de 7 asas, não é? Eu estou aqui, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu jejuo 3 vezes na semana, e eu, não é? Uma demonstração de uma arrogância e um egoísmo sem precedentes, né? Mas o sentimento é sempre esse: meritocracia. Não sei se vocês já ouviram, tem pregadores por aí que eles vão pregar e antes de pregar eles levantam a igreja e começa aquela oração: Senhor, se eu tenho crédito diante de Ti, eu quero que isso, aquilo outro. Pura vaidade, não temos crédito nenhum. Se nós juntarmos toda a nossa justiça, a Bíblia diz que isso é trapo de imundícia, de podridão diante de Deus, né? Tudo que você recebe é por graça, e graça é favor não merecido. Glória a Deus. E, para finalizar, ele fala da oração do cego de Jericó, ainda no campo da oração, né? E a oração do cego de Jericó é aquela oração que tem relação direta com a mulher, aqui com a viúva, que pedia que o juiz julgasse a sua causa, ou seja, insistência, não aceita não, e não aceita o silêncio, insiste. Essa é a oração real. E o cego aqui de Jericó, também conhecido como Bartimeu, ele demonstra isso aí. O cego Bartimeu, o que é isso? Era o nome dele? Não. Isso significa, no aramaico, que era a língua que Jesus falava com seus discípulos, significa filho. Bartimeu, filho de Timeu. Timeu era o pai dele. Uma vez Jesus falou: Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas. Barrabás, filho amado, e por aí vai. Bar é filho no aramaico. E esse cego ali, Bartimeu, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai lá e faz o milagre, não é? Olha, tem misericórdia de mim. Quando você diz tem misericórdia de mim, entendeu? É porque você está dizendo que você não merece. Se é um ato de misericórdia, não é meritório. Não é meritório. E é sempre assim. Significa humilhação. Você reconhecer que não é nada e nós reconhecermos que Ele é tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Lição maravilhosa. Perdão, gratidão, vigilância, oração. Valores inegociáveis. Valores abençoadores que, seguidos, trarão muitas bênçãos na vida de um cristão peregrino. Esse é o resumo da lição de número 9, que estudaremos no próximo domingo. Que Deus te abençoe e eu espero que a sua escola tenha muito sucesso, a sua ministração seja uma grande bênção. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela ministração da tua palavra, que essa mensagem ela seja um instrumento de enriquecimento de vidas, de almas, de corações,
aonde esta mensagem chegar, seja uma somatória de bênção na vida de toda a família, de toda a igreja. No nome de Jesus, que no próximo domingo nós tenhamos uma grandiosa escola dominical, para a tua glória e para o nosso crescimento na fé. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, aonde você estiver. Se você entendeu como importante essa ministração, compartilhe com outras pessoas, peça para se inscrever no canal. Estão faltando aí 200 pessoas para a gente chegar a 1000 pessoas no canal. Dê essa força aí. Deus te abençoe. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.